Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso em exercícios para delegado da Polícia Civil do Estado do Paraná. Irei abordar direito penal, parte especial, né? Fazendo aquela abordagem dos principais tipos penais. Sem mais delonga, questão de número 1 na sua tela. Vamos lá então, questão de número 1 na sua tela. Segundo o STJ, a qualificadora do feminicídio tem natureza subjetiva. Questão errada. STJ tem outro entendimento, né? Comigo aqui, o homicídio. O homicídio já é considerado um delito repugnante. Ceifar a vida de outrem. Veja, mas se o agente, para ceifar a vida de outrem, lança a mão da asfixia, é muito mais reprovável. Se o agente ceifa a vida de outrem, motivado pela torpeza, pela futilidade, eu tenho uma acentuada reprovabilidade da conduta. E por isso, o agente é submetido a uma outra escala penal. Sai do homicídio simples e responde pelo homicídio qualificado. As qualificadoras, elas podem ser de natureza ou ordem objetiva, meio de execução, asfixia, por exemplo. Ou elas podem ser de natureza ou de ordem subjetiva, ligada à motivação, torpeza, futilidade. Qual é a natureza da qualificadora do feminicídio? O STJ entende que tem natureza objetiva. Porém, a doutrina, tendo como razão a motivação, entendendo que, na verdade, o agente age com base na motivação, entende que essa qualificadora tem natureza subjetiva. E você, professor? Ora, meu entendimento depende da vertente. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque, veja, feminicídio. Trata-se de homicídio qualificado. Aí eu tenho o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6. O homicídio praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Tem aqui a reclusão de 12 a 30 anos. E o que seria essas razões de condição de sexo feminino? Quando o crime envolve violência doméstica e familiar. E no inciso 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Por que eu falei que depende da circunstância, depende da vertente? Meu entendimento. Eu entendo que se o crime é praticado num contexto de violência doméstica e familiar, ou seja, aquele marido que mata a mulher no interior da residência, ou até mesmo mata a mulher fora da residência, mas veja, ele é marido dela, eu tenho um contexto de violência doméstica. Nesse contexto, eu entendo que não há que se buscar motivação. Então aqui, no meu entendimento, seria uma qualificadora de ordem objetiva. Agora, no que se refere ao menosprezo, ou menosprezo, né? Ou a discriminação à condição de mulher, eu vejo aqui como motivação. Aqui não tem como, STJ, pelo amor de Deus. Então, se o Tício, aqui comigo, se o Tício encontrou a Mévia na rua e ele falou o seguinte: vou matar a Mévia. Vou matar a Mévia porque eu menosprezo mulher. Não é isso? Porque eu discrimino mulher. Nesse contexto, no meu entendimento, eu teria feminicídio e dessa forma, né, com uma roupagem de qualificadora ligada aí à motivação, ou seja, de ordem subjetiva. Deu para entender? Aqui, vem comigo aqui. Professor, e aí? Bem, esse é o meu entendimento, né? E agora, vou dar o entendimento da sua prova. Olha, se o examinador perguntar, segundo o STJ, a natureza da qualificadora do feminicídio é de ordem objetiva. Você, correta a questão. Segundo a doutrina,
A qualificadora do feminicídio é de ordem subjetiva. Correta questão. A doutrina, eu ainda, não encontrei uma doutrina que apresentasse essa divisão em relação à qualificadora. Entenderam ou não? Por isso que eu falei o meu entendimento. Porque eu faço essa divisão. Tranquilo, então? Dei meu entendimento, dei o entendimento do STJ e dei o entendimento da doutrina. Joguei duro com você. Comigo na tela. Comigo na tela, porque eu continuo aqui falando do feminicídio e aqui eu tenho um julgado do STJ. Olha só, STJ, qualificadora do feminicídio é de ordem objetiva. O STJ externou a seguinte concepção: não caracteriza bis idem o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e de feminicídio no crime de homicídio praticado contra a mulher em situação de violência doméstica familiar. Olha, eu vou chamar sua atenção. Porque aqui o STJ entendeu qualificadora de ordem objetiva, mas veja aqui, ó, em situação de violência doméstica familiar. Ele não fez alusão ao menosprezo, à discriminação de mulher. Olha lá, hein? Vamos lá. Olha, vamos aguardar, Possa ser que um julgado futuramente o STJ entende que seja de natureza subjetiva quando essa morte dessa mulher está ligada ao menosprezo, à discriminação da condição de mulher. Vamos aguardar. E aí eu continuo a leitura. Isso se dá porque o feminicídio é qualificadora de ordem objetiva. Vai incidir sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar, propriamente dita. Enquanto a torpeza é de cunho subjetivo, ou seja, continuará adstrita aos motivos, razões que levaram o indivíduo a praticar o delito. É a decisão do STJ. É importante que essa decisão do STJ possibilita a coexistência entre as qualificadoras feminicídio, que vai ser de ordem objetiva, e a torpeza ou futilidade, que são qualificadoras de ordem subjetiva. Tranquilo? Bacana. Aqui eu já tinha falado, doutrina com essa pegada, entendendo que feminicídio é uma qualificadora de ordem ou de natureza subjetiva, por se tratar de motivação do crime. Sujeito passivo, mulher. Sujeito passivo, mulher. Mas eu tenho duas correntes. Eu tenho uma primeira corrente que utiliza um critério biológico. Mulher versus homens. Por que eu coloquei esse versus homem aqui? Na verdade, o que acontece? A mulher, biologicamente mulher, realizou um procedimento cirúrgico. E, veja, se transformou aí em homem. Não é isso? Tranquilo. Tá. Para essa corrente biológica aqui, ó, mesmo que ela tenha realizado para essa corrente biológica, se a mulher, mesmo que ela tenha realizado esse procedimento cirúrgico, ela continua mulher, biologicamente falando. Entendeu ou não? Então não interessa se juridicamente é homem. Biologicamente é mulher. Então para o STJ não, para essa primeira corrente, seria possível, então, esse homem que biologicamente é mulher, ser vítima aí do feminicídio. Essa é a concepção da corrente biológica. Bem, a corrente biológica não admite o critério, não admite aqui a corrente que adota o critério jurídico. O critério jurídico. No critério jurídico, eu tenho um homem que posteriormente vai figurar como mulher, ou seja, juridicamente mulher. Para a corrente biológica, biologicamente não é mulher, é homem. Então esse homem que posteriormente está aí figurando como mulher, mas veja, de forma jurídica, porque biologicamente é homem, para essa primeira corrente do critério biológico, não há que se falar em sujeito passivo. Ele não poderia ser sujeito passivo. Tranquilo? Vamos para a segunda corrente. A segunda corrente é a corrente que adota o critério jurídico. Nasceu biologicamente um homem,
Mas, através de um procedimento cirúrgico, agora se transformou em mulher e, além disso, a sua qualificação jurídica está na condição de mulher. Então, para essa corrente que adota o critério jurídico, vai ser possível esse homem que se transformou em mulher figurar como vítima lá do feminicídio. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Muito vai se discute ainda acerca da constitucionalidade da qualificadora do feminicídio. Vem comigo. Vem comigo porque, veja, será que é constitucional? Ora, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Se homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, por que criar uma qualificadora quando ocorre a morte de uma mulher em razão de uma violência doméstica? Porque o homem também pode ser vítima de violência doméstica. Será que não há uma ofensa ao princípio da igualdade? O que entendeu o STF quando da análise da Lei Maria da Penha? Nesse mesmo contexto, né? Aqui eu estou falando do feminicídio, mas veja, essa questão foi colocada ao STF em sede de Maria da Penha. Seria a Lei Maria da Penha inconstitucional por ofender o princípio da isonomia? O STF entendeu que, muito embora o homem possa figurar como vítima de violência doméstica, via de regra, quem figura como vítima de violência doméstica é a mulher. Então há uma desigualdade. Ou seja, a igualdade não deve ser apenas igualdade formal. Deve-se buscar a igualdade material. Por isso, tem que se tratar de forma desigual os desiguais, buscando a igualdade material, ou seja, para torná-los iguais. Entenderam ou não? Então, tanto a Lei Maria da Penha como essa qualificadora do feminicídio, veja, tem a roupagem da constitucionalidade. Não há que se falar em inconstitucionalidade. Tranquilo? Bacana então, né? Vem comigo na tela. A gente analisou aqui a questão de número 1, jogamos duro, falamos aqui no julgado, o professor deu o posicionamento dele, ainda deu aqui o julgado STJ, falou da doutrina, e eu já sei como me portar, e é bom o professor ter dado esse posicionamento dele, porque numa prova oral eu jogo duro. Numa prova oral eu levanto essa questão para o meu examinador. Essas duas vertentes, né? E aí eu faço até essa divisão, se ele me permitir, jogando pesado. Tranquilo, então a gente avança para a questão de número 2. Vamos lá então. Mévio planejava matar a companheira Tícia, porque não aceitava a separação do casal proposta por ela. Outra questão envolvendo aqui feminicídio, né? Olha aqui o dolo, já tem um dolo de matar, vamos seguir. E acreditava estar sendo traído. No dia do crime, esperou Tícia na saída do trabalho e, quando essa apareceu na via pública, efetuou um disparo de arma de fogo contra ela, com a intenção de matá-la, atingindo-a fatalmente pelo disparo. Ou seja, da conduta dele, daquele disparo de arma de fogo, acabou atingindo a vítima e a vítima veio a óbito. Mas eu tenho mais informações. Pontinho aqui, isso. Nessa situação hipotética, pode-se afirmar que, caso Tícia estivesse acompanhada da filha do casal, a pena seria aumentada de 1/3 até a metade, por ter sido o crime praticado na presença de descendentes. Questão corretíssima, a questão trabalha com as causas de aumento lá do feminicídio, né? O parágrafo 7º vai cair na sua prova. Com certeza vai cair. Com certeza. Aqui comigo. Feminicídio vai cair. Feminicídio vai cair. Sobretudo, essas circunstâncias que seja causa de aumento, lá no parágrafo 7º. Comigo na tela. Comigo na tela porque a pena do feminicídio aumenta de 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Durante a gestação eu chamo a sua atenção. Eu chamo a sua atenção porque, veja, se o agente saca uma arma de fogo, realiza um disparo, né? Para matar a mulher dele. E aí esse disparo atingiu a mulher
e ele saber que a mulher dele está grávida. Veja, ele vai responder pelo feminicídio e, além disso, pelo aborto. E digo mais, feminicídio majorado. Feminicídio majorado. Tranquilo? Feminicídio majorado. Além do feminicídio majorado, ele vai responder pelo aborto também. Tranquilo? Eu teria aqui um concurso formal, né? Um concurso formal impróprio, porque ele, com apenas uma conduta, desejou chegar a 2 resultados, não é isso? Vou aplicar aqui a sistemática do cúmulo material. O feminicídio, a pena ainda é aumentada do feminicídio se praticado contra menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças, se praticado contra a pessoa, né? Chama aqui, pessoa, de novo. Menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doença degenerativa, que acarretem a condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Eu vou chamar a sua atenção porque essa condição pessoal aqui, ó, né, essas condições pessoais devem entrar na esfera de conhecimento do agente. Essas condições pessoais que estão aqui no inciso 2 devem entrar na esfera de conhecimento do agente. Ora, o direito penal adota a responsabilidade subjetiva, não é isso? O direito penal não adota a responsabilidade objetiva. Ou seja, essas circunstâncias têm que entrar na esfera de conhecimento do agente. Eu vou chamar a sua atenção porque o examinador pode colocar uma pegadinha. Ele pode colocar uma pegadinha porque ele pode falar o seguinte: a pena do feminicídio aumenta de 1/3 até metade se praticado contra a pessoa. Ele coloca lá, contra a pessoa portadora de doença degenerativa. O simples fato da pessoa ser portadora de doença degenerativa enseja a causa de aumento. Vamos supor que ele coloque assim. Aí você vai marcar certo, vai errar. Por que, professor, eu vou errar? Não basta que seja apenas doença, né, degenerativa. Não é isso? Veja, essa doença degenerativa tem que acarretar aqui uma condição limitante ou de vulnerabilidade. Uma condição limitante, né? Ou de vulnerabilidade física ou mental. Entenderam ou não? E outra informação que eu quero te passar. O jogo é pesado. Deficiência. Ele aqui comigo, falou deficiência. Será que é apenas a deficiência mental? Será que é apenas a deficiência física? Deficiência física e mental. Porque ele colocou deficiência, não criou uma restrição. Deu para entender? Então fica esperto. O examinador pode cobrar na sua prova. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, né? Porque a deficiência ela pode ser física ou mental, tá? Inciso 3. Na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Descendente ou ascendente da vítima. Qual seria a pegadinha? Vai jogar um colateral. Vai jogar o cônjuge. Entenderam ou não? Fica ligado. A pegadinha do examinador. Agora vem comigo. Vem comigo porque, veja, a redação anterior se restringia apenas à presença física de ascendente ou descendente. Não abarcou a presença virtual. E aí, 2 correntes doutrinárias. Uma primeira corrente entendeu que a presença virtual não ensejava a majorante no feminicídio. Não ensejava a majorante por quê? Ora, princípio da legalidade. O legislador apenas mencionou presença física. Primeira corrente. Uma segunda corrente entendeu que não. Ora, na presença virtual também. Entendendo que deveria ser dada uma interpretação mais extensiva, né? Veja, e essa outra corrente que entendia que somente presença física e não a virtual se baseava no princípio da legalidade. Eu sustentava o posicionamento que somente na presença física, porque é assim que estava, lá na letra da lei. Entenderam ou não? 2 correntes. Bem, comigo na tela. Comigo na tela porque essa discussão ela não prospera mais festejo.
Não prospera, mas festejo por quê? Porque, veja, não tem mais razão prática essa discussão. Não tem por quê? Porque a Lei 13.771, 2018, nosso concurso é 2020. A Lei 13.771, 2018, incluiu aqui, ó, presença virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Então, veja, agora não tem mais essa discussão, tanto na presença física como virtual de descendente ou ascendente da vítima. A pegadinha que ele vai jogar aqui, ó, de cônjuge colateral, você joga pesado demais, você não vai cair nessa. Tranquilo? Eu ainda chamo a sua atenção porque eu ainda tenho uma circunstância que seja a incidência da majorante no feminicídio. Quando o feminicídio for praticado em descumprimento das medidas protetivas de urgência, prevista nos incisos 1, 2 e 3. E eu chamo a sua atenção, ó, inciso 3 aqui, né? Eu chamo a sua atenção que acontece muito aqui, ó. Na letra A, o tício tem uma determinação, né, para o tício se manter afastado da ofendida, de seus familiares, das testemunhas, aqui comigo. E ele lança a mão de uma arma de fogo e vai até um local que a vítima costuma frequentar. E naquele local, ele saca a arma de fogo, realiza disparos de arma de fogo e acaba atingindo a vítima vindo a óbito. Deu para entender isso? Mas eu tinha uma medida protetiva de afastamento. Vai responder lá pelo feminicídio com a pena majorada. Tranquilo? Já que eu falei que o tício, porque eu jogo pesado, já que eu falei que o tício realizou disparos de arma de fogo e atingiu a vítima, e a vítima veio a óbito no local, eu agora vou rechear essa minha colocação, esse meu caso concreto. Por quê, professor? Porque agora ele erra na execução. Ele erra na execução e acaba atingindo uma outra pessoa. E essa outra pessoa é um homem. Será que eu vou ter feminicídio? E olha que ele tem ainda medida protetiva de afastamento em relação à mulher. Erra na execução e acaba atingindo uma outra pessoa que é um homem. Será que eu vou ter feminicídio? Olha, é homem sendo vítima? Na minha concepção, sim. Por quê? Eu tenho um erro na execução. As qualidades da vítima que eu queria atingir irão passar para a pessoa que efetivamente foi atingida. Deu para entender isso? Então teria um feminicídio em que o óbito, em que o óbito ocorreu numa pessoa do sexo masculino. Mas veja, foi um erro na execução. Tentou matar a mulher, errou na execução e acabou atingindo um homem. Tranquilo? Tranquilo? Esse é, né, o meu posicionamento. Juridicamente falando, lançando mão, inclusive, lá da parte geral, e a gente vai fazer isso direto aqui no nosso curso, beleza? Vem comigo na tela. E aí eu te chamo na tela a sua atenção, que acontece direto, né? Essa circunstância aqui, o afastamento do lar, domicílio, local de convivência com a ofendida. Ele retorna aqui comigo, né? Então há uma medida protetiva no sentido dele se manter afastado da residência da vítima. E ele pula o muro, entra na residência da vítima e mata a vítima naquele ambiente. Eu estaria com um descumprimento de medida protetiva, e aí eu teria, né, o feminicídio com a incidência da majorante. Tranquilo? Legal, então vamos avançar, né? Vamos para a próxima questão. Questão de número 3. Questão de número 3. Eu vou fazer o seguinte, vem aqui comigo. Antes mesmo de entrar na questão de número 3, vamos fazer um intervalo, né? E eu volto logo em seguida. Um abraço!